Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma dica. Para você que não conhece o pastor Anderson Post, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Point, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as aulas, as dicas teológicas, todas as lives, às segundas-feiras, né, 19h30. Perfeito? E você que já é aí inscrito no nosso canal, peço a você que compartilhe, dê o like, comente para ajudar a engajar o canal. Diz aí, comente alguma coisa, diz se você conhece o livro, diz se você não conhece, e se você deseja também fazer parte do grupo de apoiadores, apoie o nosso canal também, aqui abaixo no link da descrição, a partir de R$5, e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, futuramente vai concorrer um livro de teologia. E a dica de hoje é essa obra aqui, A Igreja dos Apóstolos, do autor, o nosso querido Carlos Alberto de Araújo, esse querido aqui, ó, essa obra aqui da CPAD. Ele possui grau de bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, bacharel em biomedicina pela Unirio, mestre em teologia pela PUC Rio, PhD em história comparada pela UFRJ. Suas teses em teologia e história tratam dos manuscritos hebraicos da Torá. Como professor e escritor, escreveu, além da presente obra, a Gramática Hebraica e os Pergaminhos da Torá do Museu Nacional da UFRJ. Produziu um número significante de artigos originais acerca de exegese bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Antes de mostrar para você aqui o sumário, né, o subtítulo é Conceitos e Formas das Lideranças na Igreja Primitiva. Livro da CPAD, 352 páginas. Disso vou ler só um trechinho só aqui, até aqui, para você entender. Ó. Com o passar dos séculos, a igreja sofreu diversas transformações devido aos acréscimos introduzidos pela tradição sobre os ensinamentos neotestamentários, o que resultou em diversos sistemas especulativos. Os ensaios apresentados nesta obra são contrários às atitudes subjetivas tomadas por parte de diversos líderes eclesiásticos na atualidade, tornando os atuais necessários para o crescimento eclesiástico. Todo conteúdo incentiva a interpretação escrita, um retorno aos textos originais, a fim de que sejam reconhecidas as contradições e simplificadas as estruturas como a Bíblia, sendo assumida como uma única regra, não apenas de fé, mas também de prática para todas as estruturas eclesiásticas. Muito bem. Vou mostrar para você aqui que vai mostrar o sumário. E já separei também um textozinho aqui para a gente ler dentro aqui do livro. Olha aqui o sumário. Então, a primeira parte aqui do sumário, capítulo 1, a Igreja de Jesus Cristo. O retorno à Igreja de Jesus Cristo. Capítulo 2, o conceito neotestamentário de igreja. Capítulo 1, né, em duas partes. Aí vem o capítulo 2, discípulos. Um povo chamado para ministrar. Você pode aí, depois aí, parar o vídeo com calma, para ler aí os subtítulos aí do capítulo, aí, a divisão de cada capítulo, certo? Muito bem. Vem a segunda parte, né, ainda no capítulo 2, um povo chamado para ministrar no mundo, um povo chamado para viver em unidade, origem dos ministérios de liderança, democracia na comunidade palestina e gentílica. Aí vem o capítulo 3, pastores e supervisores, os conceitos de bispo e episcopado, ministério pastoral, o termo pastor, vou ler esse trechinho aqui, o significado pastor, origem. 3, o estabelecimento de pastores e exercício do ministério episcopal. Na segunda parte aqui, você pode ver do que vai tratando o nosso Carlos Alberto de Araújo, uma obra assim de nível acadêmico, né? O tratado aqui, a exegese que ele faz, liderança pastoral na igreja primitiva, ética do ministério pastoral, e vem o capítulo 4, pastores auxiliares, conceitos, autoridade do presbitério primitivo, capítulo 5, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Certo? Um livro aí que pouca gente conhece, né? Mas se você está assistindo esse vídeo, diz para mim se você conhece esta obra. E tem a penúltima e última, né, página sumária, Ministério Itinerante, Ministério Semifixo, Ministério Fixo, Mestres, capítulo 6, Diáconos, Conceitos, estabelecimento do diaconato na igreja, perfil dos diáconos primitivos, as mulheres cristãs do diaconato, capítulo 7, chamados para servir, o servo de Deus, servos chamados à obediência. Interessante para você que gosta desse tema, né, eclesiástico, o significado dos títulos, das funções eclesiásticas, de bispo, pastor, profeta, mestre, capítulo 7 aqui, fechando aí, ó. Um tema interessante, né? Eu separei aqui
um trecho que ele vai falar sobre o pastor, o conceito, a origem, a palavra, no grego, no hebraico. Aqui o ministério pastoral. Tem aqui o esqueminha, a tabelinha. Ele diz assim, ó. A igreja é descrita em diversos textos bíblicos como rebanho, conforme a metáfora veterotestamentária para o povo de Deus. Salmo 100, versículo 3, Isaías 40, 11, Jeremias 13, 17, Ezequiel 34. Empregada por Jesus em Lucas 12, 32, 15, 3 ao 7, 19, 10 e João 10, versículo 30. E pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 7. A partir desse uso semítico, desenvolveu-se o conceito neotestamentário de os líderes fixos da igreja envolvidos na direção espiritual do rebanho de Cristo serem denominados pelo título de pastor, do grego poimen, Efésios 4:11, né? O qual foi mantido pelas igrejas reformadas a fim de designar o seu líder eclesiástico local mais elevado. Aí ele coloca, né? Poimen. Ele colocou em termo grego, a pessoa não sabe ler, depois o que ele faz? Ele translitera. Não se preocupe se você não sabe ler grego, certo? Segundo Liddell, né, citando aqui um autor, o termo poimeno apresenta as seguintes interpretações. Interpretação: pastor de ovelhas ou bois, opondo-se ao senhor ou proprietário, anterior a Homero, poimeno. Após Homero, sempre interpretado como pastor. Poimen probatom, né? Depois tem outras metáforas, né? Interpretado como capitão, chefe, mestre, senhor. E na Septuaginta, no Novo Testamento, como pastor e professor. Já no Antigo Testamento, o termo pastor, do hebraico ra'ah, era inicialmente descrito para homens ou mulheres que cuidavam de rebanhos de animais, conforme Gênesis 4, 2, 13, 7 e 26, 20. Conforme os contextos interpretados como o ato de apacentar, pastorear, tomar conta do rebanho, figura, guiar, liderar, podendo ser mencionado em Gênesis 49, ele cita aqui vários textos. Literalmente, o vocábulo pastor refere-se aos cuidados de um indivíduo alimentando, discipulando e protegendo seu rebanho. A partir dessa interpretação, surgiu o conceito acerca de Deus como pastor de Israel. Veja que ele faz citações dos textos no grego, tá vendo? É uma obra acadêmica, sim, senhor. Só mais um texto aqui que eu vou ler. Não vou ler tudo, vai ficar muito longo o vídeo. Só essa segundo parágrafo. Ele diz assim: no Novo Testamento, o termo pastor é a tradução do vocábulo grego poimen, podendo ser interpretado como pastor, guia, ministro, clérigo, superintendente, inspetor, diretor, tutor, guardião, e ocorre por 18 vezes no Novo Testamento. Os escritores inspirados no Novo Testamento mantiveram a ideia veterotestamentária do termo pastor, aplicando-o ao Senhor Jesus Cristo como pastor, João 10, 2, e assim reconhecendo suas atribuições como aquele que exerce a função de pastoreio do rebanho do Pai. O escritor da Epístola aos Hebreus refere-se ao Senhor Jesus como grande pastor das ovelhas, Hebreus 13, 20. E a primeira epístola de Pedro, por sua vez, se declara como sendo pastor e bispo das vossas almas, 1 Pedro 2, 25. Jesus considerou os apóstolos como seus sucessores na missão de pastoreio da igreja. A mesma simbologia foi perpetuada nos escritos do apóstolo Paulo, com referência aos líderes que exerciam suas funções de administração e governo das igrejas. É uma obra interessante, muito interessante. Tá aí mais uma dica teológica para vocês. Para mim, se você conhecer essa obra da CPAD, tem um cunho acadêmico, até porque o autor extremamente culto, erudito, muito interessante, mestrado lá na PUC aqui do Rio. Diz para mim, a Igreja dos Apóstolos, subtítulo Conceito e Forma das Lideranças na Igreja Primitiva. Dê o like, comente, até a próxima, Deus abençoe.